Olá, estamos de volta com mais uma Conexão Rio, hoje com o Dr. Maurício Schiavo, mais uma vez aqui nos nossos estúdios, e vamos falar de um assunto que é predominante em todos os veículos de comunicação, a violência no Rio de Janeiro. E não é só no Rio de Janeiro, a violência no Brasil. Dr. Maurício, seja bem-vindo ao Conexão Rio de Janeiro mais uma vez. Olá Wilson, olá amigos espectadores. Esse tema é um tema muito caro, muito importante. Nós enfrentamos a violência e a sensação de falta de segurança, principalmente no município do Rio e na região metropolitana, mas a gente também vê isso se estendendo para algumas cidades do interior e isso acaba preocupando a todos nós que trabalhamos todos os dias, que pagamos nossos impostos, tentamos cuidar da nossa família e vemos que não é uma coisa tão fácil hoje em dia, que é esse tema da violência no nosso estado. Alguns veículos de comunicação têm colocado, eu tenho lido muito sobre o assunto, porque fui repórter policial durante muitos anos, que Petrópolis é uma das cidades mais seguras do estado do Rio de Janeiro. O senhor concorda com isso? Nós temos uma pesquisa de uns 2 anos atrás que colocava Teresópolis entre as cidades mais seguras, Teresópolis, as cidades mais seguras de todo o país, de todo o estado, acho que está em torno do 18º lugar. Petrópolis é uma cidade maior, tem o dobro da população de Teresópolis, o dobro da área. Eu acho que Teresópolis e Petrópolis têm uma situação bastante parecida nesse quesito. Teresópolis e Petrópolis, Friburgo, são cidades um pouco mais afastadas do Rio e tem uma vantagem, Wilson. O comando, os policiais PMs e civis, eles moram na cidade. Como eles moram na cidade, então eles têm uma ideia melhor, um conhecimento melhor da situação e sabem intervir de forma mais cirúrgica nos problemas da cidade. Eu quando trabalhava nessa área, eu conversei com vários policiais militares que não eram moradores de Teresópolis, vamos dar esse exemplo, e passaram a morar. Você morando no município, você convive muito mais com os problemas dia e noite, já que é sua área de lazer, como é também sua área de trabalho. Agora, quanto a Teresópolis, outro dia eu assisti cenas chocantes de um catador de metal na rua, né? Catador de recicláveis. Era um garoto de menos de 20, 18 anos. Pois é, esse rapaz ele foi violentamente agredido em plena... Uma barbárie, né? Plena rua Tenente Luiz Meirelles, ali pelo Bom Retiro. Próximo do centro. Próximo do centro, e eu morei na Tenente Luiz Meirelles, eu fico pensando o que deu na cabeça desses agressores a fazer esse gesto de total insegurança e violência com um pobre que só está trabalhando. Isso é uma coisa que a gente não tem explicação, uma coisa desagradável, triste e muito preocupante, porque a gente vê que essa violência gratuita, que às vezes acontece em grandes centros, também se aproxima das cidades do interior. A gente de vez em quando sabe de alguns problemas de feminicídio, não só em Teresópolis, mas em outras cidades do interior também, que é uma violência que não estávamos acostumados e que agora ela fica mais presente. Eu acho que a banalização da violência, isso tem trazido um problema psicológico muito grande, porque as pessoas se acostumam com a ideia. Esse caso específico dessa crueldade que foi feita com esse rapaz é uma coisa que a gente jamais pensou que fosse ver aqui em Teresópolis. E a gente fica muito triste disso tudo ter acontecido e espera que a polícia consiga saber quem são essas pessoas e prender essas pessoas para coibir esse tipo de problema em nossa cidade. Enquanto acontecia isso em Teresópolis, nós tivemos aí o final de semana de feriadão, né? A Polícia Civil prendeu 3 jovens que tinham como objetivo queimar um morador de rua. Isso foi e transmitir ao vivo pela rede. O que será que essa procura por likes e por seguidores vai levar
a nossa sociedade. Porque esse tipo de atitude aí, a meu ver, parece que, já que iam transmitir ao vivo, o objetivo era de chamar a atenção na internet. Eu não sei se você viu outro dia uma postagem de alguém falando desse absurdo. O cara atravessou quase que a ponte Rio-Niterói todo do lado do carona, ninguém dirigindo o carro. Sendo que a tecnologia no nosso país não permite que esses carros autônomos funcionem independentemente. Quer dizer, o cara ficou do lado e o carro foi sozinho na ponte Rio-Niterói só para ganhar like e seguidor. Esse cidadão que é da Mangueira, depois foi encontrado na oficina mecânica. Chegou ao dito cujo. Se chegou ao dito cujo, ele cometeu um crime, várias infrações de trânsito e colocando a vida de várias pessoas. Em risco a vida de outras pessoas inocentes que estão ali e acabam sendo pegas por esse tipo de violência, que é uma violência desmedida, gratuita e sem explicação. Agora, o senhor como médico tem alguma explicação para essa busca enlouquecida pelo like, por ser conhecido na internet? Isso faz parte de uma dificuldade, né, que alguns jovens, que algumas pessoas têm, de se posicionar dentro da sociedade. Então, eles com a autoestima baixa, né, ou com a necessidade de aceitação, eles procuram alguma forma de reconhecimento e fazem tudo para conseguir essa exposição maior na internet. E a gente vê que esse fenômeno primeiro aconteceu nos Estados Unidos e agora está com muita força no nosso país, e isso pode trazer consequências graves, né, para aquela pessoa, para outras pessoas que estão em volta e para a sociedade como um todo. A violência no nosso estado é uma coisa muito séria e tem que ter uma resposta mais atuante do Estado. O Estado tem que agir. A gente viu que na semana passada a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou que a Guarda Municipal possa andar armada, que inclusive é enquete na nossa página, na Conexão Rio de Janeiro. E por incrível que pareça, a participação dessa enquete é muito pequena. Sabe por quê? Primeiro, tem dois motivos. A guarda ela é tida como boa sem arma. Mas o prefeito do Rio de Janeiro ele pretende contratar oficiais que saem das Forças Armadas e dar um salário de 8 ou 10 mil reais para que esses oficiais sejam coordenadores, comandantes de grupos que usarão armas. Não é qualquer pessoa que pode usar arma, né, que tem habilidade para usar arma, que tem destreza para usar arma, porque se você tem uma arma, você tem que saber usá-la. Sim. Antes de tudo, isso é um preceito que tem que ser, porque senão a pessoa acaba se ferindo e ferindo outras pessoas inocentes. Agora, a guarda armada, ela é uma questão, a guarda municipal, né, armada é uma questão que vai ser um debate cada vez mais frequente na nossa sociedade. Sim. Porque a gente tem um déficit, você deve estar a par disso, de mais de 30% de policiais militares na força atualmente. Então, como vai conseguir contratar tantas pessoas? O ingresso de novos membros na Polícia Militar não é mais aquela frequência que tinha antigamente. Então, é um problema sério, o Estado tem que trazer uma solução, o governo do Estado, o governo federal precisa de agir de forma condizente com o que a gente vive hoje em dia. Nós vivemos, parece que numa guerra civil no Estado, na região metropolitana. Não sei se você viu um vídeo que aconteceu durante a Páscoa, o período de Páscoa agora, um baile que teve lá no Morro do Alemão. Se você fizesse uma conta rapidinho, tinham mais de 100 fuzis ali sendo levantados. Você viu esse vídeo? Sim. E o que eu fiquei mais impressionado e mais triste é que, além de ter todo esse conglomerado de pessoas com uma arma de fogo tão grave, tão letal, devia ter umas 3 mil pessoas ao lado. Quer
Quer dizer, banalizou-se aquela situação. Outro dia eu assisti... Eu não sei fazer conta não, mas tinha muita gente ali. A banalização do fuzil. O fuzil, eu me lembro que nos anos 70, ele era usado para assaltos a banco, para grandes operações de crime. Né? Tem que ser dito que o fuzil é uma arma controlada pelo Exército. Né? Mas hoje já tem fuzil para roubo de carro. Você tem fuzil na linha amarela, você tem fuzil na Avenida Brasil. Então a coisa aumentou tanto o número de armamento no Rio de Janeiro. Armamento pesado. Pesado, que eu acho que hoje, se for fazer um balanço geral aí, teremos as forças de segurança, Polícia Civil e Polícia Militar, tem tanto armamento como tem a criminalidade. Os comandos, né? Isso é muito grave. É muito grave porque se o Estado perde espaço, não existe vácuo de poder, né? Em local nenhum. Seja na igreja, agora a gente está nesse momento da vacância, né? Com a morte do Papa Francisco, tem um momento de vacância, mas não existe, o poder não tem vácuo. Em breve vai ser nomeado, vai ser eleito um novo Papa. Na política também não existe, e tanto seja política de controle de violência, a política propriamente dita, que é a política eleitoral, seja qual for, não existe o vácuo de poder. Se o Estado não está ocupando o espaço da maneira correta, alguma outra organização vai tomar espaço, vai tomar conta desse espaço, seja nas comunidades, seja nas cidades, seja no Estado do Brasil como um todo. Hoje eu... Estou falando alguma besteira? Não, o senhor está certíssimo. Eu me lembro bem de que quando a polícia ela foi proibida de subir comunidade, o que particularmente para mim eu acho um erro, porque ela só vai subir se houver alguma necessidade. Aí eu volto no tempo, nos anos 70, eu morava em Santa Teresa, e nós tínhamos uma secretária lá de casa que morava no Morro dos Prazeres. Eu subia o Morro dos Prazeres para buscá-la e trazê-la para minha casa. Só que hoje, se você errar e entrar no Morro dos Prazeres, você morre, como já morreu um turista. Então a coisa está muito complicada e vamos falar de Teresópolis. Como minimizar esse problema de Teresópolis? Já foi a cidade mais segura do estado e que hoje eu vejo com uma apreensão de drogas muito grande. Verdade. Cada vez mais se apreende mais drogas no nosso município, o que eu acho uma coisa preocupante demais, para usar uma palavra mais simples. Tem drogas porque tem consumidor. É porque tem consumidor, o problema social aumenta, o problema de saúde aumenta e a violência, consequentemente, também ela aumenta. Na nossa cidade nós temos algumas particularidades. A cidade ainda é pacata, as famílias ainda se conhecem, a maioria das pessoas se conhecem. A cidade tem uma particularidade geográfica muito interessante, que tem 4 entradas. Então eu acho que se houver uma ação direta das várias polícias, e aí a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos de inteligência, fechando as entradas da cidade, fazendo um pente fino nas pessoas suspeitas, nos carros que transitam pela BR e pelas outras entradas da cidade, a gente já vai diminuir muito o número de entorpecentes. A apreensão vai aumentar no início, mas depois isso praticamente diminui, porque nós temos essa particularidade de ser um grande condomínio. Sim. Então a gente tem essa possibilidade de fechar a cidade e prestar atenção realmente no que está acontecendo. Mas em cima desse grande condomínio, há pouco tempo atrás, nós tínhamos guarita em todas as entradas da cidade. Eu me lembro que o Conselho Comunitário de Segurança era presidido pelo Léo Grego e Nadinho Cantaro, jornal A Folha. Nadinho é uma figura importante. Grande figura. Eu fui repórter policial do jornal dele. E nós tínhamos guarita em Ermitagem, nós tínhamos guarita indo para Itaipava, nós tínhamos guarita no Portal. Inclusive teve uma inspeção que foi feita aqui
que o comandante-geral, quando chegou, tinha um carro da PM cheio de galinha, né? Recém-apreendido. Recém-apreendido. Aquilo foi terrível para o comandante da Até PM. explicar. Até explicar que pena de galinha não é de pavão, deu um problema muito sério. Mas, com todos os problemas de segurança, o senhor ainda vê Teresópolis como uma cidade mais tranquila. Todo dia eu atendo pessoas novas que vieram morar na cidade. Vieram algumas ainda por conta da pandemia, na época da pandemia, outras estão fugindo da violência do grande centro. Então as pessoas têm uma sensação de segurança. A sensação de segurança é mais importante do que a segurança em A si, própria segurança. do que a própria segurança. A gente anda no centro da cidade com tranquilidade, né? As pessoas andam displicentemente. Segurança presente, né? Não, as pessoas displicentemente ainda andam falando ao telefone no Rio de Janeiro sem pensar. Mas eu não recomendo fazer isso à noite, tá? Andar pela Tenente Luiz Meireles, andar pela reta com o telefone celular, não. Eu não recomendo. Eu, graças a Deus, eu nunca tive problema, eu nunca tive medo nenhum de andar na nossa cidade e eu vejo que a cidade ela ainda é segura em relação aos outros municípios. Com certeza. Doutor Maurílio, esse assunto segurança pública, a gente ficaria aqui falando assim, infelizmente, né? Infelizmente, 2, 3 horas, mas não é um problema só do Rio de Janeiro, não. Não é um problema. A minha terra mesmo, Salvador, Bahia... Dizem que o Nordeste está muito violento. O Nordeste está mais violento do que o Rio de Janeiro. Mas só, eu sei que você já quer ir terminando, porque não, é por causa do nosso mas tempo, eu quero né? só fazer uma reflexão. Parece que São Paulo, a sensação de violência diminuiu. Sim, mas Mas continua tão violento quanto. Tão violento, inclusive alguns atos de violência assim, bárbaros, como teve agora de 2 PMs que pegaram uma garota embriagada no carnaval, que realmente isso só pode ser distúrbio. Exatamente. O senhor, como médico, deve saber mais. Só pode ser um distúrbio da pessoa que não tem o seu conhecimento ali naquele momento funcionando direito. Nós falamos da violência física, da violência de arma de fogo, da violência das pessoas que são catadores de papel, que estão sendo agredidos. Mas ontem, quarta-feira, nós tivemos a notícia de uma grande violência. Os aposentados foram subtraídos em 6 bilhões de reais. Essa é a conexão Rio de Janeiro ou conexão nacional? Quantos aposentados tem o Rio de Janeiro? É uma tristeza muito grande. Essa é uma notícia, eu estou rindo aqui, mas é só brincando com o Wilson. Mas essa é uma notícia estarrecedora. Talvez seja essa a palavra. A capacidade que o nosso país tem de fabricar notícias ruins no ponto de vista da corrupção. A corrupção ela é endêmica no nosso país. E isso é muito ruim, porque as pessoas falam assim, acidentes de carro matam quase 50 mil pessoas, né, por ano, não é isso? Sim. É uma coisa muito grande? É muito grande. Qual outra doença? A dengue agora matou pouco nesse ano, né? Mas ela vem com frequência. O Covid, não me lembro agora, acho que foram 100 e poucos mil pessoas. Mas a corrupção mata mais que essas doenças todas juntas. Mais do que o infarto, mais do que o AVC, mais do que os problemas de pressão alta, mais do que os acidentes de trânsito. Porque no momento que o dinheiro é desviado da saúde pública, no momento que o dinheiro é desviado da educação, no momento que o dinheiro é desviado da ação social e é colocado como corrupção em algum paraíso fiscal, esse dinheiro que faz falta, ele mata muito mais do que essas doenças todas juntas. O senhor, como médico que atende, a maioria da sua clientela são de pessoas pobres, vamos dizer assim? Sim, são todos os níveis. Como o senhor vê a Polícia Federal apreende uma Ferrari? Olha, no Rio de Janeiro estão assaltando quem está de Fusca, quanto mais quem está de Ferrari. O prazer de
ter uma Ferrari quando você está prejudicando milhares de pessoas que usam esse benefício para comprar remédio. Isso é a certeza da impunidade. Somente a certeza da impunidade pode levar uma pessoa a jogar na cara da gente, né? Ainda bem que eu não acertei, na cara da gente esse o tapa na absurdo. cara. Tapa na cara. Tapa na cara. Tinha uma frase assim, uma música, eu não me lembro, mas é um tapa na cara da sociedade. Olha, o tapa na cara, ele é tão importante, que o bandido perigosíssimo, quando chegava na delegacia, ele só dizia o seguinte para o delegado: doutor, tapa na cara não. Podia matar ele, mas tapa na cara não. Porque tapa na cara era um esculacho. É uma ofensa, um esculacho. E foi exatamente, o senhor definiu bem. Os aposentados do Brasil receberam essa notícia de 6 bilhões de reais. Estarrecedor, a vergonha. Como um tapa na cara. Um tapa na cara. Doutor Maurílio, encerrando, ou vamos puxar mais um pouco para outros municípios? Vamos falar de Guapimirim. Guapimirim, como é que o senhor vê a segurança em Guapimirim? Eu sei que é pertinho aqui do lado. Guapi é uma cidade que também enfrenta suas dificuldades com esse êxodo que a gente viveu, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo também, Guapimirim, sofreu um êxodo de pessoas fugindo da pandemia, né, da Covid, e fugindo da violência. Então, vem pessoas de classe média, vem pessoas para criar família, os jovens criando família, vem aposentados, mas também vem tudo quanto é tipo de gente. Então, o Guapimirim, com seu esforço, agora conseguiu se levar o segurança presente lá para o centro da cidade. O centro da cidade é um local tranquilo, ali, Caneca Fina, aquela região toda, como Teresópolis também. Quando você começa a andar para a periferia, as coisas ficam mais complicadas, mas a sensação de segurança lá em Guapi também é normal, igual aqui em Teresópolis. Falamos de Magé, Teresópolis, Petrópolis. Não, vamos falar agora de Magé. E Magé? Magé é uma cidade que está muito próxima da Baixada. Então sofre uma influência maior daquela região ali. Não que a Baixada seja o problema, a gente não está estigmatizando, né, a Baixada, mas a sensação de insegurança na metrópole, na Baixada, naquela próxima da região de Magé, ela é maior. Eu tenho amigos que moram em Magé e eles falam que ali próximo do centro da cidade já tem barricadas. Então a coisa é mais séria do que aqui. Infelizmente, a situação da violência é muito séria e Deus queira que seja minimizada. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e a gente está aqui sempre disposto a conversar um pouco mais. E lembrando que na semana que vem nós teremos outro assunto a ser abordado aqui, né? Vamos falar sobre outros assuntos, inclusive porque o inverno está chegando e é importante que as pessoas se protejam. As doenças do inverno, elas costumam trazer graves problemas para uma grande parte da população. Ok, ficamos por aqui. Até a próxima.